Vamos abrir em Apocalipse 12. Ontem nós estudamos a história da igreja e nós poderíamos dividir essa história da igreja, a história da mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, nesse capítulo 12 de Apocalipse, em 3 fases. É lógico que tem mais de 3 fases. Mas o que nós temos aqui nesse capítulo é um resumo da história da Igreja de Cristo, desde os dias de seu nascimento até o fim. Nós temos a Igreja Apostólica, não somente a Igreja Apostólica, mas também a Igreja Judaica, logo no período da transição de dispensação judaica para a dispensação apostólica ou cristã. Aí nós temos a igreja no deserto e nós temos a igreja remanescente. E falando da igreja remanescente, em Apocalipse 12, 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher. Nós podemos ver nas 3 fases descritas em Apocalipse 12, que o dragão está irado com a mulher. Ele está irado com a mulher na primeira fase, a mulher que estava com dores e ânsias para dar luz ao filho homem que iria reger as nações com vara de ferro. Ou seja, o dragão está virado com a mulher porque através dela viria aquele que iria pisar sua cabeça, iria o destruir, iria o vencer no conflito entre o bem e o mal. Então o dragão está virado contra a mulher. O dragão está virado contra a mulher e a levou ao deserto, a perseguiu. E o dragão está irado com a mulher nos últimos dias. Mas aqui no verso 17 fala que foi fazer guerra. Foi fazer guerra contra o remanescente de sua semente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Naquele princípio de repetição e ampliação das profecias, no capítulo 13, nós vamos ver uma ampliação de Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente. Como o dragão vai fazer guerra contra o remanescente? Isso nós vamos ver amanhã e quinta. Em Apocalipse 13, nós vemos primeiro como o dragão perseguiu a mulher durante os 1260 dias proféticos no deserto e também como ele vai fazer guerra contra ela nos últimos dias. Em Apocalipse 14, nós vamos ver como Deus vai trabalhar nesse mesmo período no qual o dragão está fazendo guerra contra a mulher. Ou seja, no capítulo 13 nós temos as obras e a missão de Satanás. Em Apocalipse 14, as obras e a missão de Deus. Esses capítulos estão nos falando do grande conflito. E nós vemos logo aqui no verso 17 o foco do conflito. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Vamos voltar então ao versículo 7. Hoje nós vamos falar sobre a batalha que iniciou no céu e continua sendo travada aqui na terra, entre o dragão e Miguel. Verso 7
de Apocalipse 12 diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Vamos identificar Miguel. Existem pelo menos duas formas de identificar Miguel na Bíblia. Vamos para um caminho, está em Judas, versículo 9. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos batalharam. Então vamos identificar Miguel. O dragão é mais fácil de identificar porque no próprio Apocalipse 12 nós temos a identificação dele. Mas Miguel nós temos que sair de Apocalipse. Poucos identificam Miguel com Cristo, mas nós, como adventistas, sempre fizemos isso. Com que base? Verso 9 de Judas. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo. Aqui então, Miguel é chamado de quem? Arcanjo. Ok? Então, Miguel é o arcanjo. Vamos agora para 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, falando de Cristo, com alarido e com voz de quem? De arcanjo. Quem é o arcanjo? Miguel. Então, quando Jesus voltar, ele voltará com a voz de quem? Segundo o texto, a voz do arcanjo. Mas quem é o arcanjo? Então, quando Jesus voltar, a voz de quem será ouvida? Dele quem? Que é a voz de Miguel. Então, quando Jesus voltar, a voz de Miguel será ouvida. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora vamos para João capítulo 5. João 5, verso 28. Vamos ver se vocês vão responder corretamente. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Baseado no que nós lemos em Judas 9 e 1 de Tessalonicenses 4,16, de quem é essa voz que será ouvida pelos aqueles que estão nos sepulcros? Miguel. Baseado nos textos que nós já lemos. Agora vamos ver no contexto de João, de quem é essa voz. Verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz de quem? Do Filho de Deus. E os que a ouviram viverão. Então o arcanjo é quem? O Filho de Deus. Vamos ver se vocês captaram. Judas 9 fala que Miguel é o arcanjo. 1 de Tessalonicenses 4,16 fala que a voz do arcanjo ressuscitará os mortos. E em João 5 fala que a voz do Filho de Deus ressuscitará os mortos. Então, é a mesma pessoa, Miguel e o Filho de Deus. Outro texto que poderia ser usado, outro caminho que poderia ser levado para encontrar a identificação de Miguel na Bíblia está em Daniel 12, verso 1. Daniel 12, 1 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel. Miguel quem? O que diz? O grande príncipe. Então, segundo Daniel 12, 1, Miguel é quem? O grande príncipe. Agora vamos para Daniel 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias. Quem? O príncipe. Então,
Aí, se você quiser ir um pouco mais adiante, João 1,41, o Messias é o Cristo. Okay? Mas todos já sabem que Messias é Cristo. Mas quem não sabe, você pode mostrar na Bíblia, em João 1,41, que Messias é Cristo. Então, com dois caminhos totalmente diferentes, nós chegamos no mesmo lugar. Miguel é Cristo. Então, a batalha contra Miguel e o dragão é contra Cristo e o dragão. Então, quem é o dragão? Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Então, a guerra, a batalha que começou no céu é entre Jesus e o diabo. Agora, por que tantos nomes para descrever o diabo? Dragão, antiga serpente, Satanás. Eu não sei se eu já dei para vocês, mas se eu não dei, eu vou dar agora. O que significa essas palavras ou esses nomes dados a Lúcifer, que foi o anjo que caiu do céu? Serpente, antiga serpente. Gênesis 3:1. João 8:44. 2 de Coríntios 11:3. É o atributo de enganador, baseado no contexto bíblico. A primeira vez que nós vemos a serpente atuando, Satanás atuando, ou seja, Lúcifer, o anjo caído do céu, atuando através deste instrumento, foi quando ele enganou Eva. Dragão representa, no próprio capítulo 12 de Apocalipse, o seu atributo de perseguidor. Dragão, perseguidor. Diabo, acusador. Nós podemos ver em Mateus 4:1 que quando Mateus descreve a confrontação de Cristo com Lúcifer no deserto, ele o chama de diabo. E lá ele estava para acusar o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. E Satanás, adversário. Nós vemos Satanás como adversário de Jó, em Jó 1:8. Voltando então a Apocalipse 12, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Aqui nós temos uma linguagem que revela a intensidade do conflito entre Cristo e o diabo. Guerra, batalha. Não poderia ser usada uma linguagem mais forte para descrever a intensidade do conflito. Mas não foi um conflito físico. Não foi um conflito em que espadas foram usadas, como muitas vezes é descrito ou projetado. Muitos entendem de uma forma literal, mas não foi. Vamos ler alguns textos para nós entendermos melhor a natureza desse conflito. Vamos abrir em Isaías 14. Vocês podem também, se quiserem, em outro momento, comparar com Ezequiel 28. Mas vamos para Isaías 14. Diz assim: como que caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Quantas Bíblias aqui usam o nome Lúcifer? Tem alguém aqui que não tem Lúcifer? Anjo de luz? Estrela da manhã? Lúcifer era o nome
desse anjo que caiu do céu. O dragão, antes de ser um dragão, antes de ser um adversário, antes de ser um acusador, antes de ser um enganador, antes de ser um perseguidor, foi um anjo, anjo de luz, filho da alva. Agora, aqui nós temos a melhor descrição da queda, o motivo da queda, a natureza do conflito. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como se fosse uma pergunta. Como caíste? Como foste cortado por terra? Tu que debilitavas as nações. E no verso 13 em diante vai descrever o motivo. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E as estrelas de Deus podem se referir aqui aos anjos. Ele queria o seu trono acima das estrelas de Deus. Ele queria uma posição mais alta daquela que ele ocupava como apenas um anjo. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Mantenha esse pensamento em mente. No monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Essa expressão aos lados do norte é importante. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante a quem? Não no sentido que nós queremos ser semelhantes ao Altíssimo. Todos nós devemos desejar e almejar semelhança com Deus, em caráter, não em atributos. Alguém aqui quer ser como Deus em onipotência, ou onisciência, ou ter a onipresença de Deus? Talvez até queiram, mas não cobiçam isso, porque não é algo que cabe a nós. É o que Lúcifer queria. Rejeitando o caráter abnegado e amoroso de Cristo, ele quis apenas os atributos, os privilégios e as riquezas e honras de Cristo. Agora, com esse pensamento em mente, vamos então analisar o que significa e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Vamos para Salmos 48. Vamos entender essa expressão ao lado ou aos lados do norte. O que diz sobre aos lados do norte em Isaías? Já esqueceram? No monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então, aos lados do norte, no monte da congregação. Ele quis se assentar no monte da congregação aos lados do norte. Salmo 48, 2. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião. Que é o quê? O monte das congregações. Sobre aos lados do norte, a cidade de quem? Lados do norte. Cidade do rei. Então, segundo Isaías 14, Lúcifer quis estabelecer o seu trono na cidade do rei. A linguagem indica que ele queria tomar o trono do rei do universo. Ele não estava satisfeito com sua posição e sua ocupação. Então ele disse em seu coração, serei semelhante ao Altíssimo. Estabelecerei o meu trono aos lados do norte, o monte da congregação, a cidade do rei. Agora, se ele está querendo tomar o trono do rei, ele está então estabelecendo um novo trono. Agora, ao minar o trono do rei do universo, o que ele está minando? O que está ligado com o trono de Deus?
Vamos abrir em Salmo 97, verso 2. Qual é a base do trono de Deus? Salmo 97, 2. Diz assim: nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base de quê? Seu trono. Então, ligado ao trono de Deus está a justiça de Deus. Salmo 119, 172. A justiça de Deus está baseada em quê? Todos os mandamentos são o quê? Então vejam bem. Isso é outro caminho para vocês provarem que a base ou foco do conflito entre Jesus e Satanás, Miguel e o dragão, é a lei. Por quê? Isaías 14, 12, ele quis estabelecer o seu trono aos lados do norte, a cidade do rei. O trono do rei está fundamentado em justiça, que são os mandamentos. Para ele sentar no trono de Deus e ocupar o lugar do rei do universo, primeiro ele precisa mudar o governo. Para eliminar o governador, é preciso primeiro mudar o governo. Para mudar o governo, é necessário mudar a lei do governo. Então, para ele alcançar a sua meta de ser semelhante ao Altíssimo, ele precisa primeiro mudar a lei do governo. Se ele não muda a lei, ele não alcança o seu objetivo. Por quê? Está fundamentada nessa lei a proibição de adorar outro Deus a não ser o Deus criador do universo. Então a própria lei já impede que seus objetivos sejam levados avante. Então, para ele chegar ao que ele quer, é necessário uma mudança da lei. E aí, somente no Espírito de Profecia, no livro História da Redenção e Patriarcas e Profetas, nós podemos ver uma ampliação e uma descrição mais detalhada desse processo de fomentação que desenvolveu-se lá no céu, que a Bíblia descreve como batalha entre o dragão e o Miguel, de minar a lei. Ele começou a apresentar ideias falsas de liberdade a todos os anjos. Haviam grandes e íntimos laços de simpatia entre Lúcifer e os anjos de Deus pela ocupação, pela posição que ele tinha como anjo de Deus. Ele era próximo ao trono de Deus, mais que qualquer outro. E ele usou sua influência para divulgar novas ideias acerca de Deus, de sua lei e de sua própria capacidade de reger o universo. E ele conseguiu convencer pelo menos a metade, a princípio, de seus ideais do universo. Depois ficou só uma terça parte dos anjos de Deus que permaneceram com ele em seus objetivos e suas ideias de destronar a Deus e estabelecer um novo governo sob o novo regente. Então vamos voltar a Apocalipse 12, versículo 8 diz: e não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui no verso 8 nós temos a primeira expulsão. Essa expulsão ocorreu séculos, não sabemos quantos, antes da criação do homem. Então, no
verso 8, nós temos a descrição da primeira expulsão. Agora, nós, como adventistas do sétimo dia, sempre tivemos a compreensão de Apocalipse 12 de duas expulsões. Embora, se você se deter somente no capítulo 12, existe margem para você crer que é só uma expulsão. Mas o contexto geral da Bíblia revela duas expulsões. Então, a primeira expulsão foi a expulsão do céu. Jesus, ele fala sobre essa expulsão em Lucas 10:18. Lucas 10:18. Veja bem, Apocalipse 12:8 diz que não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus. Agora, vamos lá. Foi por causa de forças físicas que Miguel conseguiu expulsar o dragão e seus anjos do céu? O que vocês acham? Se fosse por Lúcifer, ele teria permanecido no céu? Se fosse uma questão de forças físicas, quem iria ganhar? Deus. E se fosse uma questão de forças físicas, o que teria sido o fim de Lúcifer e seus anjos lá? Uma destruição eterna. Ele teria os apagado. Só que não aconteceu isso. Apocalipse 12:8 fala que não prevaleceram, nem mais se achou lugar nos céus. Então eles perderam seus lugares nos céus, mas não foram destruídos. Jesus, ele descreve em Lucas 10:18 o seguinte: e disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair de onde? Jesus está falando de qual expulsão aqui? A expulsão do céu, a mesma de Apocalipse 12:8, onde João fala, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então nós estamos falando da primeira expulsão lá no céu, a expulsão do céu. Não se achou mais lugar no céu para eles. Quando Jesus falou isso, a segunda expulsão ainda não tinha ocorrido. Vamos voltar a Apocalipse 12. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Compara isso com o versículo 4, a primeira parte. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então aqui nós estamos falando ainda da primeira expulsão. Ele foi expulso do céu e ele teve a oportunidade, isso não está aqui na Bíblia, mas nós vemos isso no livro História da Redenção, de tentar outros mundos não caídos, mas com todos ele foi recusado, ele foi vencido. Suas tentações não tiveram efeito, mas com o planeta Terra ele conseguiu uma queda. Ele conseguiu que o homem deste mundo cedesse às suas tentações. Agora, depois da queda do homem, Satanás ainda tinha acesso a outros mundos, a não ser o planeta Terra? Ele ainda tinha acesso aos anjos? Tinha. Que prova bíblica nós temos disso? Jó capítulo 1. Então, essa primeira expulsão do céu, ela foi, podemos dizer, limitada, ou seja,
essa expulsão, ela foi limitada no sentido que Satanás e seus anjos ainda tinham liberdade de tentar outros mundos e tentar os próprios anjos que não tinham sido arrastados com a sua cauda. Ok? Essa é a primeira expulsão, ela foi limitada. Perderam sua posição no céu, mas não perderam sua liberdade de atuarem no universo, tentando frustrar os propósitos de Deus. Agora, uma pergunta. É porque Deus não tinha suficiente forças físicas para fazer com que essa expulsão fosse mais firme e mais abrangente? Será que Deus ele não tinha condições de prender Satanás a um lugar só junto com os seus anjos? Deus tem condições para isso? Então por que essa expulsão não foi completa? Se fosse uma questão de forças, se fosse uma questão de Deus fazer o que Ele quer, Ele nem teria expulsado Satanás e os seus anjos. Ele teria os destruído. Então nós já vemos neste fato que não era uma questão de Deus apenas eliminar o problema do pecado nesses anjos rebeldes. Era uma questão que envolvia muito mais do que apenas eliminar esses súditos que não quiseram se submeter à sua lei, sua autoridade, seu governo. Deus sabia que se ele destruísse esses anjos imediatamente, no momento da crise, todos os outros seres não caídos teriam continuado servindo a Deus com dúvidas em suas mentes quanto ao caráter e à justiça de Deus. Porque ficou uma semente plantada na mente de todos que questionava a bondade de Deus e a justiça de sua lei. E por eles não conhecerem o pecado, embora eles confiassem em Deus, eles não tinham plena certeza de que tudo que Satanás havia falado de acusação contra Deus era uma mentira. Então precisava de um tempo para que Satanás revelasse sua verdadeira identidade. Agora, se Deus também não permitisse que ele tivesse acesso a outros mundos, se Deus falasse, tudo bem, eu não vou o destruir, mas eu vou deixar ele preso nesse cantinho do universo, ainda ele teria outro argumento. Deus sabe que se eu tiver oportunidade de falar e de colocar as minhas acusações diante dos outros, eu vou ter sucesso. Então Deus precisou de limitar essa primeira expulsão, até que houvesse suficiente provas, pelo menos nas mentes daqueles que não caíram, que Satanás era mentiroso. Então Deus o deu liberdade de atuar no universo. Prova bíblica, Jó capítulo 1. Satanás compareceu diante de Deus, junto com outros representantes de outros mundos não caídos, como se ele fosse representante do planeta Terra. E ele foi em um concílio que não se limitava ao planeta Terra. Jó capítulo 1, então, revela que a expulsão do céu, pela primeira vez, não o negou a liberdade de visitar outros mundos. Mas agora, voltando ao versículo 10 de Apocalipse 12, nós vamos ver uma segunda expulsão. Essa expulsão, ou essa queda de Lúcifer, ela foi uma que deve ter ocorrido depois daquela que Jesus mencionou em Lucas 10, 18. Diz assim:
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui nós temos a segunda expulsão. Essa expulsão deixou Lúcifer limitado à terra. Essa expulsão foi completa. Isso aconteceu na cruz, quando veio salvação, força, e o reino do nosso Deus foi reconquistado, e o poder do seu Cristo, o Messias, foi revelado. Verso 11 diz assim: e eles, os nossos irmãos, o venceram o dragão, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Verso 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Depois da cruz, o diabo desceu à terra? É isso que está dizendo? Não. Está dizendo que depois da cruz, agora o diabo está limitado a vós. Por isso, alegrai-vos quem? Os céus. Por que alegrai-vos os céus? Porque agora o diabo não vos acusará mais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Por que ai dos que habitam na terra e no mar? Porque agora Satanás está limitado à terra. Portanto, os seus esforços serão dobrados. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ok, deixa eu passar para vocês o melhor texto para provar que existem duas expulsões de Satanás e que essa segunda expulsão foi na cruz. Está em João 12, verso 31. João 12, 31. Jesus falou isso antes de sua crucifixão. Ele disse assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando que Satanás foi expulso? Antes ou depois da crucifixão de Cristo? Se estamos falando da expulsão do céu, seria antes, né? Porque em Lucas 10, 18, antes de Jesus falar isso, em João 12, 31, Jesus havia falado que ele viu Satanás descer do céu. Então isso foi uma expulsão. Aqui ele está falando de uma expulsão futura. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso. Será é presente, passado, futuro. Futuro. Então, que expulsão é essa? A expulsão da cruz. Então, voltando a Apocalipse 12, nós vemos duas expulsões. A expulsão do céu e a expulsão que o limitou à terra. Vamos fazer uma recapitulação de todo o capítulo, agora que nós já o terminamos. Em Apocalipse 12, nós temos duas personagens principais, a mulher e o dragão. Nós temos o conflito entre o dragão e a mulher. Só que João, ele nos apresenta uma visão que revela o verdadeiro conflito entre a mulher e o dragão, é o conflito entre o dragão e Miguel. E a mulher apenas é um agente de Miguel. Ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés,
ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo. E isso é motivo de deixar o dragão bastante irado com ela. Porque a questão envolvida no conflito entre o dragão e Miguel é a lei. E essa mulher, ela guarda a lei, que desestrutura toda a argumentação do dragão contra Miguel. Nós sabemos que o conflito, a batalha, a guerra entre os dois não é uma guerra física. Não é porque Miguel é mais forte que o dragão foi expulso do céu. Mas é porque as acusações do dragão não foram sustentadas no céu. E por isso, a lealdade da maioria dos anjos permaneceram com Deus. Só que o conflito não terminou, porque as acusações ainda precisavam ser refutadas. Então, este conflito foi transferido para a terra e foi transferido para a mulher. A mulher vai determinar o final do conflito baseado em sua guarda dos mandamentos ou da lei de Deus. Se ela guarda os mandamentos de Deus, Miguel ganha mais uma vez. A lei de Deus é exaltada, ela prevalece. E as acusações do dragão são lançadas por terra. É com isso que Miguel batalha contra o dragão. Não é com espada, não é com exércitos, não é baseado na quantidade de soldados em um campo ou outro, mas é a questão que gira em torno da lei. É isso que determina a batalha. A mulher de Apocalipse 12 é uma representação da Igreja de Cristo, a Igreja verdadeira, na dispensação judaica e cristã. A Igreja de Deus, um pouco antes do nascimento do Messias e suas experiências durante os séculos até a batalha final, ou o conflito final entre ela e o dragão. A expressão no verso 1, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, está muito relacionada com Apocalipse 12, 17. Vestida do sol, sol da justiça, justiça os mandamentos, guarda os mandamentos. E a lua debaixo dos pés, a lua representa o testemunho de Cristo, que é a palavra de Deus, ou a palavra dos profetas, ou o espírito de profecia. Apocalipse 12, 17 fala que a mulher, o remanescente de sua semente, terá o testemunho de Jesus. Vamos identificar o testemunho de Jesus de Apocalipse 12, 17. Apocalipse 19, 10, a última parte do verso, fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas vamos ler todo o verso. Apocalipse 19, 10. E eu, João, lancei-me a seus pés, falando de Gabriel, para o adorar. Mas ele, Gabriel, disse-me, João, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Então me fala uma coisa. Quem é o conservo de João? Gabriel. E são irmãos no sentido que eles dois, junto com outros, têm o quê? O testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Então, qual é o denominador comum entre João e Gabriel? Ambos têm o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? É o dom de profetizar acerca do futuro. É a capacidade de
receber de Deus informações diretas acerca do futuro. É isso que Apocalipse 1 nos revela. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E Jesus deu a quem? Ao seu anjo. E o anjo deu a quem? A João, e João às igrejas. Então, o testemunho de Jesus é dado a quem? Aos conservos de João, no sentido que João, Gabriel e outros recebem de Deus um dom especial. Vamos ver então quem são estes que são caracterizados como conservos de João. Apocalipse 22, 9. E disse-me, mais uma vez, Gabriel falando a João, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Quem é conservo de João? Gabriel. E de teus irmãos. Quem são os irmãos de João? Os profetas. E dos que guardam as palavras deste livro. Alguém aqui é irmão de João? Não nesse sentido. Somente aqueles que são profetas, que têm o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. É nesse sentido considerado irmão de João. Gabriel foi. E João foi considerado. Então, voltando à igreja remanescente, o remanescente da semente da mulher, o que ela teria? Ela teria um profeta. Por quê? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o espírito de profecia só tem os irmãos de João. E os irmãos de João são quem? Os profetas. Então teria um profeta. Não é eu, nem é você. O dragão de Apocalipse 12. Ele é mencionado em Apocalipse 13 também. Vamos lembrar quem ele é. Quem é o dragão de Apocalipse 12? Melhor resposta, mais direta ao ponto. É Satanás trabalhando através do poder romano. Agora, é Satanás, porque no verso 7, quando fala que o dragão fez batalha com Miguel, não está falando de Roma. Então, só se aplica a Roma quando nós estamos falando das atividades de Satanás na terra. Então, o contexto vai dizer quando se aplica a Roma ou não. Mas sim, é o poder romano. Mas a melhor resposta é Satanás trabalhando através do poder romano. Quando em Apocalipse 12 fala, agora é chegada a salvação. E o poder de Deus, e o reino de Deus, e o Messias. Estamos falando de que evento? A crucifixão de Cristo. Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Em outras palavras, com a morte de Cristo, Satanás foi derrubado no sentido que ele não teria mais agora laços com os seres não caídos. Quando Jesus morreu, desarraigou-se dos laços de simpatia Satanás com os anjos. Satanás ele foi desmascarado. Por isso diz, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Com a morte de Cristo na cruz ficou claro aos olhos dos seres não caídos o verdadeiro caráter de Satanás e o verdadeiro caráter de Cristo. Então suas acusações foram lançadas por terra. Foi mais uma vitória para Cristo no grande conflito contra Satanás. Mas não terminou aí. Então, qual é o significado das palavras alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais?
Qual é o significado dessas palavras? Alegrai-vos, ó céus. Exatamente. Agora os céus poderiam descansar. Não haveria mais tentações do inimigo de Deus contra os seres não caídos. Alegrai-vos, ó céus. Mas como segue o verso? Ai de vós que habitas na terra. Por quê? Porque o dragão desceu a vós. Foi a primeira vez que o dragão desceu à terra? Não. Mas agora o dragão estaria limitado à terra. Então seus esforços contra os habitantes da terra seriam dobrados. O diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem o quê? Pouco tempo. Então Satanás sabe que ele já perdeu? Sabe. Ele continua trabalhando? Por quê? Por que Satanás continua trabalhando? Vingança. Ele quer o máximo súditos possíveis para o seu reino, que embora esteja prestes a perecer, é difícil entender como sua mente funciona, mas a Bíblia fala que seus esforços não diminuíram. Eu creio que todos nós já experimentamos aquele espírito de vingança. Quando nós somos prejudicados em alguma coisa, nós temos prazer, nossa natureza caída, em retaliação, de retribuição. E nós, muitas vezes, somos movidos pelo espírito de Satanás. E é este espírito que atua, que nos leva a querer retribuição e querer vingança. Então ele tem prazer, hoje ele literalmente tem prazer por ele ter já se declarado abertamente como inimigo de Deus, e ele vê Deus como um inimigo, ele não vê Deus como um pai amoroso. Em sua mente ele está convencido hoje que Deus realmente não é bom. Ele conseguiu chegar a essa conclusão. Então ele quer, embora ele não venha ter a vitória final, e ele já sabe disso, mas o que ele puder fazer para retaliar contra aquele que o impediu de alcançar o que ele julgava ser felicidade, ele vai fazer. Na pessoa de você, na minha pessoa, todos que querem fazer parte do reino de Deus, todos aqueles que se aliaram com Cristo em ser seu irmão e filho de Deus, ele quer derrubar. Por isso fala no verso 13: quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. A mulher é o foco, então, de seus ataques. Além dela ser uma pedra de tropeço em seus objetivos de difamar o nome de Deus, dizendo que sua lei não é justa e o que ele reclama do homem não é possível, mas também ele atinge o coração de Deus ao prejudicar aqueles que se chamam pelo seu nome. Ele não tem mais acesso aos seres não caídos e ele não tem acesso mais a Cristo. Ele soltou suas forças durante todo o período da vida de Cristo como homem aqui na terra contra o Filho de Deus para causar a sua queda. Quando Jesus foi arrebatado ao céu, ele perseguiu a mulher com tremenda intensidade. E essa intensidade só vai aumentando ao chegarmos mais perto do fim. Verso 16, a terra ajudou a mulher. Queria dar uma interpretação para vocês mais clara. Nós falamos ontem que a terra, os Estados Unidos, mas mais especificamente ainda, o estabelecimento dos Estados Unidos e sua Constituição, que garantia e garante liberdade de consciência e a separação da igreja com o Estado. A terra,
uma nação que garantiria um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Era nessas circunstâncias que a mulher e o remanescente da sua semente poderia se desenvolver. No capítulo 12 de Apocalipse, nós temos também 5 marcos identificadores da igreja verdadeira nos últimos dias. O primeiro marco, a primeira característica, é que o remanescente da igreja, ou seja, a igreja verdadeira nos últimos dias, surgiria após 1798. Isso está em Apocalipse 12, porque a igreja estaria no deserto durante o período de 1260 dias proféticos. Então, logicamente, depois de 1798, ela sairia do deserto. Ou seja, ela teria circunstâncias adequadas para surgir e existir, não de forma oculta, mas de forma aberta, como era antes, depois de 1798. Está relacionado com a ferida mortal da besta, que nós vamos estudar amanhã, e a terra, ajudando a mulher. Ok? Segundo marco, ou característica, do remanescente, ou a igreja nos últimos dias, é a guarda, não somente a guarda, mas ela também ensina os 10 mandamentos. Terceira característica, manifestação do dom profético. A quarta e a quinta característica não se encontram em Apocalipse 12, mas seria um movimento mundial. Por quê? Mateus 24 fala que o evangelho teria que ser proclamado a todo mundo pelos seus seguidores antes da volta de Cristo. Então a igreja nos últimos dias teria que ser uma igreja que estivesse com uma presença em todos os países do mundo, ou quase todos, pelo menos. Teria que ser uma igreja universal, uma igreja mundial. E o evangelho, Mateus 24:14, que seria pregado ao mundo, seria as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 7 a 12. Este é o evangelho que seria proclamado em todo o mundo. Então estaria incluso dentro do evangelho, da mensagem dessa igreja remanescente, a mensagem da hora do juízo de Deus, a mensagem da vitória sobre o pecado e a perfeita reprodução do caráter de Cristo em seus seguidores, a queda de Babilônia espiritual, a exaltação do sábado como selo de Deus, em comparação com o sinal da besta. Então, são 5 marcos identificadores da igreja verdadeira nos últimos dias. E com essa base, nós identificamos a nossa igreja, a igreja adventista do 7º dia, como a igreja da profecia bíblica, como a igreja remanescente. Para concluir, essa expressão remanescente, que é usada em Apocalipse 12, ela vem do Antigo Testamento. Remanescente. No Antigo Testamento, essa expressão identifica o grupo do povo de Deus, ou de israelitas, que sobreviveram guerra, calamidades, pestilências, cativeiro, fome. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Gênesis 45, 7 usa essa expressão. José, falando aos seus irmãos, disse: pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos
em vida por um grande livramento. Então Deus enviou José para o Egito para preservar um remanescente de Israel. Também nós temos em Esdras 9:13 a expressão remanescente. Esdras 9:13. Aqui em Esdras 9:13 ele usa essa expressão para identificar aqueles que voltaram de Babilônia depois do cativeiro. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e de nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Então, descrevendo o cativeiro babilônico, Esdras disse: mas conservaste para nós um remanescente. Assim foi também durante o período de cativeiro babilônico espiritual. Depois desse período, Deus preservou um remanescente. Ezequiel 7,16, falando dos fiéis nos dias de Ezequiel. Ezequiel 7,16 diz assim: e escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Aqueles que gemem e choram pelas abominações. Isaías 1:9. Se não fosse pelo remanescente, Israel seria como Sodoma e Gomorra. Também tem Jeremias 42:2. Isaías 10:22 e 2 de Crônicas 36. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.